pode se assentar, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, para quem eu ainda não dei. Tirado ali para extrair do óleo, o óleo fresco, o óleo precioso, daquilo que nós precisamos tanto, né? Quando nós lemos aquela palavra de Mateus, capítulo 25, onde fala sobre as 10 virgens, ali nós encontramos 10, né, ali representando a noiva perfeita de Jesus, 10 mulheres ali que representam essa noiva, que está à espera do Cristo, né, do Salvador, do Redentor, que vai trazer sobre a igreja essa redenção, né, do dia do encontro do noivo e da noiva. E a gente vê aquelas 10 mulheres ali, cheias de fogo, com as suas lâmpadas acesas, esperando, mas a gente vê que chega um momento que todas as 10, né, muito cansadas com a espera, sonolentas, porque, né, o processo da caminhada, eu acredito que elas andaram e caminharam muito até chegar naquele lugar ali do encontro, e elas estavam ali cansadas, e por algum momento elas adormeceram, né, e no meio da noite, no meio da madrugada, e se você não sabe, Mateus capítulo 25, 26, e se você for lendo lá, ele é o apocalipse lá, né, dos evangelhos, aonde está falando dos dias da vinda de Jesus, e traz para nós a representação, né, de que a gente vê que a vinda de Jesus vai estar mais ou menos nesse lugar, né, quando a gente às vezes vai estar ali cansado da espera por tantas coisas, né, e no momento que a gente menos espera, ali na noite, quando a gente vai estar ali descansando, né, dá para a gente poder entender algumas coisas nessa parte. É o momento que Jesus vem, o noivo vem, né? E aí vem ali, 5 daquelas mulheres não tinham azeite na sua botija, né? Para estar ali aguardando aquilo que era tão precioso, que ela se preparou tanto como noiva, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu sou cristã há tanto tempo, eu estou aqui perseverando, lutando, tantas coisas, e representa essas 5 virgens ali, só que elas não tiveram, né, o cuidado de, no meio da sua caminhada, guardar ali o seu azeite, né? Por quê? Porque se você ler no capítulo 26,
fala que o lugar do azeite, Jesus foi buscar no Getsêmani, o lugar da prensa do óleo. É o lugar ali onde nós somos prensados, né? Aquelas situações de processos difíceis que nós passamos, mas que nós perseveramos, né? E aí nós conseguimos alcançar e chegar até esse dia que é um dia tão esperado para nós, como filhos de Deus, sim ou não? Então, como nós precisamos alcançar esse lugar. E nesses dias, Deus ele começou a colocar uma palavra nova de um texto que eu já leio sempre, né? Que é Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Só que Deus ele começou a falar algo comigo, ele começou a falar que para nós, esse versículo ele vai dizer isso, para nós vivermos o novo, nós vamos precisar estar encerrando ciclos antigos, né? Nós vamos precisar encerrar alguns ciclos. E o Senhor começou a colocar no meu espírito algumas histórias, né? E eu até contando para Amor, porque eu sou muito deslumbrada, gente, com a palavra. Eu pareço menino, né? Aí eu contando para Amor, aí ele estava com cara de que ele já conhecia a história. Eu falei, amor, não tem nem graça, você não está nem assim, né? Ai, amor, né? Não, ele já sabia da história. Eu falei, não tem nem graça contar para tu, você já sabe o que está aí, né? Mas, sabe quando aquela criança que ouve algo, que lê algo, e Deus traz não só o que está escrito na palavra, irmãos, como é bom, quando a gente pega a palavra e a gente começa a ler, e você não vê somente uma letra que está ali, algo que você está lendo de um livro ou de algo assim. Mas quando aquela palavra entra dentro de você e gera algo tão forte, a palavra tem esse poder, né? A Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes. E ela vem, ela penetra o interior ali da nossa alma, né? Entre as juntas e medulas, e ela sai cortando aquilo que precisa. E como é bom nós vivermos esses momentos de contemplação, né? E eu não estou nem aí, eu sou igual ao menino mesmo. Se eu vejo a palavra ali, já me chamaram a atenção já algumas vezes por causa disso. Às vezes a palavra assim, aí. É claro que eu conheço essa palavra. Me cortou assim, um jubal de água fria. Mas eu falava assim, mas eu não conhecia, né? Para mim foi algo novo, porque eu não só li, mas aquela palavra entrou dentro de mim de uma forma que gerou algo diferente. E foi isso que eu estava lendo essa palavra e o Senhor começou a falar comigo. Gênesis, vou começar por aí. Gênesis capítulo 11, versículo 26. A gente não tem hoje, né? Será que foi queimar? Abra aí a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Irmão, sempre quando a gente lê a história de Abraão, a gente começa ali no capítulo 12, né? Aonde a gente vê o chamado de Abraão, né? Aonde Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu te mostrarei. E Abraão obedece, vai. Mas o Senhor, ele começou a falar comigo sobre, antes disso, sobre o pai de Abraão. Terá, né? Algumas versões Tera, outras Terá. A Bíblia diz que depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Terá gerou 3 filhos. Este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Fala comigo, Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. Aí vamos lá para o 31. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho do seu filho Harã, e se mudou para Ur dos Caldeus. Partiram em direção aonde? A terra de Canaã.
Mas pararam aonde? Em Harã. E se estabeleceram ali. E Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. E eu comecei a ler essa palavra e o Senhor começou a ministrar o meu coração. De que quando nós não encerramos alguns ciclos e nós vivemos algumas estações na nossa vida que nós precisamos, nós vamos ficar presos em lugares e até iremos morrer. Porque a palavra diz, né? Não sei se você conhece, mas Terá, quando o povo vem lá de Noé e se mistura todos, né? Terá é um desses homens que adorava ídolos, que confeccionava ídolos, que vivia uma vida assim. Só que a palavra, alguns teólogos, né, a Bíblia não diz, alguns teólogos falam que Terá, ele recebe a palavra, né? Alguns estudiosos afirmam isso, tanto porque a palavra diz que ele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que antes dele sair de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que Arã, um dos seus filhos, morre. E quando eles saem de lá e eles vão no meio do caminho, Terá fica prostrado em uma terra chamada Harã. O mesmo nome do seu filho. Sabe, eu comecei a meditar sobre essa palavra, a estudar também algumas coisas. E comecei a perceber e trazer sobre a minha mente, entendimento meu, Eliana, do quanto muitas das vezes nós temos um chamado, uma promessa para viver algo em Deus. E se nós formos prestar atenção, o próprio Deus já estava levando Abrão ou o próprio Terá para viver algo em Canaã. Só que Terá, por causa da dor, da morte do seu filho, ele para em um lugar de dor. O mesmo lugar de dor que ele viveu do seu filho. Quantas vezes nós não conseguimos avançar em direção às promessas e aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós, no meio do caminho, nós nos distraímos, ou nós nos cansamos, ou nós, às vezes, estamos cheios de traumas e aqueles traumas fazem com que nos impede de chegar e de dar continuidade àquilo que Deus tem para nós. E você sabe o que eu vi ainda mais sério nessa palavra? Que porque Terá não deu continuidade em levar a sua família e os seus filhos até onde Deus havia falado para eles irem. Abraão precisou dar continuidade a isso. E, na verdade, ele não dá continuidade, né? Ele sai e ele vai. E não só isso, a Bíblia diz para ele, vai, e você sai e você não leva ninguém, vai só você, sua mulher, suas mulheres, seus filhos. Só que Abrão também faz algo, que ele leva Ló, filho de Harã, o seu sobrinho. Por quê? Terá já havia falecido, né? Ele poderia ter ficado com Naor, mas não. A Bíblia diz que Abrão leva o sobrinho. Tanto que a gente sabe o que acontece lá na frente, né? Porque todas as vezes quando nós recebemos uma palavra de Deus e nós queremos incrementar com as nossas próprias mãos, nós queremos colocar o nosso jeitinho, a nossa forma. Não, mas espera aí, o que tem? É o meu primo. Eu vou levar o meu primo junto. Mas não era aquilo que Deus ele estava dizendo. Então, muitas das vezes, nós vamos ser parados no meio do caminho. Nós vamos estar sabotando a missão, aquilo que Deus ele nos colocou. Porque às vezes nós não estamos organizando o nosso passado como ele deveria ser. Terá, ele fica ali naquela terra, no lugar de dor, da dor do seu filho Harã. E quantas vezes nós morremos nesses lugares? Quantas vezes nós não usamos as situações? Sabe, queridos,
Às vezes nós olhamos para a crise, as situações que nós vivemos, e nós não deixamos aquilo gerar em nós aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Porque nós queremos viver algo perfeito em Deus e nós achamos que viver algo perfeito em Deus é não vivermos crise alguma. É quando tudo que eu estou passando precisa dar certo. Aquilo que é perfeito na minha vida é quando eu estou num trabalho muito bem sucedido. Aquilo que é perfeito na minha vida é quando eu estou ganhando muito dinheiro. É quando está dando tudo certo. Mas eu quero te dizer que para Deus, o que é perfeito para Deus é quando aquilo que vivemos glorifica o nome de Deus. Sabe, Deus, ele falou algo comigo muito forte. Dorcas, quando Dorcas, e eu esqueci agora a cidade onde morava Dorcas, me ajuda, fugiu. Quando Dorcas estava ali, e não sei se você conhece a história de Dorcas, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher que ela cuidava de todo mundo aonde ela estava. E ela ficava em um lugar que era perto do mar. Então, as pessoas saíam, as famílias, os maridos saíam para pescar. Era um local litorâneo. E as mulheres ficavam em casa sozinhas. E Dorcas era aquela mulher que dava para elas segurança, que costurava as roupas para aquelas mulheres, que ensinava aquelas mulheres. Dorcas era alguém ali que todo mundo tinha uma segurança muito grande naquela mulher. Mas a Bíblia diz que Dorcas chega em um determinado momento e morre. E eles correm atrás de Pedro, pedindo para Pedro que Pedro fosse lá, porque Dorcas havia morrido e aquelas mulheres choravam muito. E aquelas mulheres, elas pranteavam por causa da morte de Dorcas. E quando Pedro chega, né? Deixa eu abrir aqui para ler com você. A Bíblia ela vai dizer que Deus, Atos capítulo 9. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Deixa eu só ver aqui. Atos capítulo 9. Em Jope, isso mesmo. Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Mas eu quero ler aqui, versículo 37. Mas vamos ler aqui. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. E Pedro pediu que saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. E voltando para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. E ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão. Presta atenção. A glória de Deus foi glorificada através da morte de Dorcas e não na sua vida. A Bíblia diz que todos testificaram, todos glorificaram. Sabe, queridos, eu sei, às vezes isso é muito difícil de se entender, mas o nome de Jesus, em muitas situações, ele é muito mais glorificado na nossa morte. Não estou falando de morte física, mas na morte, por causa dos processos, na morte da minha natureza, de quem eu sou, ele é muito mais glorificado do que na nossa vida. Quando a gente olha para a história de Lázaro, não acontece diferente. A Bíblia diz que Marta e Maria, desesperadas, mandam chamar Jesus e Jesus se demora. E foi algo proposital.
Porque a Bíblia diz que Jesus só chega depois que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Porque se você não sabe, naquele tempo o povo ele tinha um costume. Eles esperavam durante 4 dias. Havia algumas doenças e essas doenças muitas das vezes deixavam as pessoas ali durante 4 dias como morto. Então eles esperavam 4 dias para poder realmente ter a certeza de que morreu. Então são muitas coisas que às vezes a gente olha para a palavra para nós termos um entendimento maior daquilo que o Senhor quer nos dizer e nos revelar. Ele estava dizendo, olha, 4 dias, não tinha mais como ninguém ter desculpa. Se eu chegasse e ressuscitasse, ninguém iria dizer que é porque a doença que estava nele. Mas a palavra diz, que Jesus diz, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe, eu sei, irmãos, eu sei, para nós vivermos o novo, para nós vivermos algo daquilo que o Senhor tem para nós, às vezes nós vamos estar passando situações aonde nós vamos dizer, eu quero, sabe, eu fico observando, parece que hoje a maioria dos cristãos, a boca abre para dizer, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu quero desistir, é muita pressão. São muitas coisas. Ah, mas tem que morrer. Ah, mas tem... Esse não é o evangelho que muitas das vezes eu conheci e eu achava que era. E realmente, nós nos perdemos no evangelho genuíno. Porque o evangelho diz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Jesus está dizendo, olha, eu morri na cruz, você lembra? Então você precisa também pegar esse evangelho. E fazer morrer a sua natureza humana. Fazer morrer aquilo que muitas das vezes você ainda está ali com a sua carne muito aflorada. Muitas das vezes dizendo ainda, ai, como é difícil obedecer isso daqui. Muitas das vezes olhando e falar, ah, não, mas eu quero viver a minha vida, eu ainda tenho tantas coisas para viver. E eu tenho que ficar passando por situações. Sabe, queridos? E como nós precisamos entender, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, e quando nós falamos de algo novo, é algo que sempre nos causa estranheza. E eu quero ler com você Lucas, capítulo 5, versículo 37. Até o 39. É uma palavra bem conhecida, eu já ministrei aqui algumas vezes essa palavra. E Deus me trouxe algo novo, de novo na minha mente, e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. Aí, esse é um versículo, o próximo versículo, é um versículo que eu sempre lia ele, mas sempre ficava assim, sabe? Faltando algo para o meu entendimento. Porque ele vai dizer assim, ó. E ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o novo, pois diz, o velho é melhor. E eu sempre ficava, Deus, a tua palavra não contradiz. O Senhor está dizendo que não se põe vinho novo em odre velho, mas como o vinho velho é melhor? E nesses dias, passando algumas situações, eu e Jesus, né? E eu falando com Jesus algumas situações, colocando sobre ele algumas causas, né? Que eu falava para Deus, Senhor, porque tudo na minha vida tem que vir tudo de uma vez. Todas as vezes tem que vir tudo de uma vez. Sabe? E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me renove. Eu preciso que o Senhor, a tua palavra diz que quando o Senhor vai derramar algo novo, nós precisamos ser um odre novo. Eu preciso de um renovo. Sabe, porque muitas das vezes a gente está cansado no meio do caminho. A gente está sobrecarregado no meio do caminho por causa de tantas situações. Sabe, irmãos, e falando com Deus, aquela palavra de Mateus
capítulo 11, versículo 28, e eu falando para Deus, Senhor, a tua palavra diz que se nós formos ao Senhor, todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor vai nos aliviar, o Senhor vai trazer descansos para a nossa alma, para a nossa vida. Eu falei, por quê? Tantas vezes, Deus, nós estamos, todas as vezes quando o Senhor tem algo novo para nós, parece que a gente fala assim, o Senhor tem uma nova unção para derramar sobre você. Parece que o céu entende pressão. E as coisas começam a pressionar, né? Sempre. Aí as pressões começam a vir. Aí a gente vai para o Getsemane e o negócio vai ali, ó. Ou então a gente vai para a mão do oleiro e ele pega e quebra e refaz e faz de novo. Meu Deus, por que todas as vezes que o Senhor diz para nós que o Senhor tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, parece que a gente fala, Senhor, eu quero viver uma nova unção. Eu oro isso. Senhor, eu quero viver uma nova unção, eu não quero viver a mesmice em ti, eu não quero viver. Aí parece que o céu entende, pressão. Porque aí tudo começa. E aí eu comecei a falar para ele, tá bom então. Então se o Senhor tem algo novo para derramar, então eu preciso de um renovo. E aí eu lendo essa palavra novamente, do odres novos, vinho novo. Lá vai eu já tinha estudado essa palavra há algum tempo, mas lá vai eu ensinar de novo, estudar de novo. E essa palavra nos ensina que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. E se você já ouviu alguma ministração sobre isso, você vai entender que naquele tempo os odres, eles eram feitos da pele do animal, né? Às vezes a gente pensa que era um barril, né? Barril de madeira. E não, o odre era feito da pele de um animal. E aquela pele do animal passava por alguns processos, algumas situações, até ele estar pronto para receber o vinho. Só que a Bíblia, a história, né? A gente vendo a história, diz que quando aquele odre já havia recebido vinho, para ele poder receber vinho novamente, ele precisava passar por um novo processo. O primeiro processo era de preparação do odre, para o odre poder receber o vinho. Mas para ele receber um vinho novo novamente, ele tinha que passar por um novo processo. E se você sabe, a gente sabe que o processo da uva ali para se transformar em vinho, ele passa por uma fermentação. E a fermentação com que o vinho ele faz, ele rompe as estruturas do odre. E quando se coloca o vinho novo novamente, ele vai passar de novo por aquele processo de fermentação. E se o odre, ele já for um odre velho, sem ele ter sido renovado, ele não vai aguentar, sua estrutura vai romper e vai perder o vinho e vai perder o odre. E aí eu falando, tá, Senhor, e o que o odre é velho, e como a gente faz para renovar? E aí a gente precisa ir para a história. A gente precisa ir saber como era feito isso naturalmente para a gente trazer para nós. E naquele tempo, para se renovar o odre, para receber um novo vinho, a primeira coisa que eles faziam era pegar o odre e colocar ele dentro de um tambor de água. E deixar ele ali mergulhado nas águas. E depois que eles mergulhavam nas águas, deixavam ali por um período. Eu não estudei por quanto tempo, mas eles deixavam ali por um período. Eles tiravam ele dali e eles colocavam dentro de algo cheio de óleo, de azeite. E aí eu comecei a falar, eita, Jesus, o processo é mais difícil do que a gente pensa, né? Porque... E depois que eles tiravam ele de dentro do local do azeite, ele era colocado em um lugar aonde fazia fumaça. Eles colocavam no ambiente aonde estava a fumaça. E era mergulhado na água para que ele pudesse ficar um pouco mais flexível, era mergulhado no azeite para que o azeite pudesse preencher aquelas lacunas da estrutura ali aonde havia se rompido
e colocava novamente na fumaça para que a fumaça pudesse ligar tudo aquilo que havia sido feito. Eu falava, meu Deus, né? É tanta coisa. Porque quando a gente fala de água na Bíblia, está falando sobre a palavra. E agora começa a ministração. Todas as vezes que nós precisamos de um renovo, nós vamos precisar passar por um processo. E não tem como nós começarmos a passar por esse processo sem ele certinho ali, para a gente ser renovado. E a Bíblia diz que a água, nós somos lavados através da água, que é o quê? A palavra de Deus. Para nós sermos renovados no Senhor. Às vezes a gente acha que é só um momento de reteté, de desce a glória, e eu pulo, e eu vou. Não é o suficiente. Nós vamos precisar mergulhar na palavra de Deus. Se eu quero e eu vou buscar o renovo de Deus para a minha vida, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso mergulhar na Bíblia. Eu preciso estar mergulhado dentro dela ali. E muitas das vezes a gente está cansado, sobrecarregado, mas a gente não vai para a palavra. Nós não corremos para deixar a palavra nos lavar, nos dar a flexibilidade daquilo que nós precisamos para sermos renovados no Senhor e vivermos aquilo que Ele tem de novo para nós. E aí vem a segunda parte, que é a parte de sermos mergulhados no azeite. Não são no óleo. Aí a gente volta novamente. De onde é tirado o azeite e o óleo? Se não é da pressão da azeitona? Sabe? Nós vamos precisar ser mergulhados nessa unção. Mas como eu disse, quando nós estamos ali para receber unção, o céu entende pressão. Porque não tem como extrair o azeite se não for passando pelas situações. A Bíblia diz que é através das tribulações que é gerado em nós paciência. Da paciência gera em nós perseverança. E da perseverança, o fruto que é gerado em nós é a esperança. Sabe quantas vezes nós, como cristãos, sabe aonde nós temos sido pegos? Na perseverança. Às vezes a gente até já passou a fase da paciência. Mas nós não estamos perseverando. E esse é um lugar que é um dos lugares mais difíceis de estarmos. Porque a gente vai precisar esperar. E é algo que a gente, nos dias de hoje principalmente, nós não queremos. Nos dias de hoje, nós queremos respostas rápidas no WhatsApp, que o azulzinho todos vejam logo, e se não viu é porque não se importa comigo, porque não está nem aí comigo. Se ele não vê ali, já não respondeu na hora, a gente quer respostas rápidas. E muitas das vezes, Deus quer justamente que a gente espere, persevere, passe pelo processo. A gente coloca uma água no fogo, se a água não ferve logo, a gente já começa, tem alguma coisa de errado com o botijão, já mexe no negócio, porque a gente quer as coisas já resolvidas logo. Se a gente pede algo para Deus, naquele momento, a gente já quer que daqui um pouco Deus já tenha uma resposta. E muitas das vezes, deixa eu ensinar algo para você, se você não sabe, se você já sabe, amém. Às vezes a gente está passando por situações e Deus está calado. Ai, mas Deus não fala mais comigo. Ai, Deus, mas olha só o que está acontecendo, as coisas estão assim, o Senhor não me dá uma direção. Você sabe por que muitas das vezes Deus fica calado e sem resposta para nos dar? Porque o que Deus quer de mim e de você é que você seja obediente à última direção que Ele te deu. E a última direção que Ele te deu, você ainda não cumpriu? Porque se a direção que Ele te deu é, olha, eu preciso que você mergulhe mais na palavra. E se você não mergulhou, você não vai passar para a próxima fase do azeite.
Porque se você não tiver mergulhado na palavra e você sabendo que a palavra diz ao seu respeito sobre você, você não vai querer ficar ali no azeite. Passado para a próxima fase. E aí sim, vai para o lugar da fumaça. E a fumaça ela tem duas coisas para nós. A primeira é, a fumaça ela tira todo o cheiro de carne daquele odre. Todo o cheiro de carne. Ou seja, a presença de Deus, porque não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que quando eram oferecidos sacrifícios a Deus, separava-se a gordura e separava-se a carne. Todo mundo sabe? Colocava no altar para oferecer a Deus a gordura. E aí o fogo do céu consumia a gordura. E a Bíblia diz que o que subia? A fumaça. E a fumaça chegava com um cheiro suave às narinas de Deus. O que isso representa, gente? A própria presença de Deus. A manifestação de Deus ali, naquele tempo, era assim. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos é estarmos mergulhados na palavra, estarmos cheios da unção. E nós estarmos ali em meio à fumaça, a glória de Deus, a presença de Deus, para que todo mundanismo, todo cheiro de carne na nossa vida que a gente tem, saia e fica só fruto do Espírito. Porque a nossa carne manda demais em nós. E por quê? Porque nós não estamos na presença, não estamos na fumaça. Porque, irmãos, responde para você mesmo. Você diante de Deus, Deus estivesse junto com você, do seu lado, você teria coragem de fazer as coisas que você faz? Você teria coragem de falar o que você fala? Você teria coragem de verbalizar algumas palavras? Eu tenho certeza que não. Eu, quando eu estou perto do meu pai, dependendo do que é, eu fico com vergonha. Quando é para falar algo do meu passado, então, que eu fazia de errado, meu Deus do céu. Eu fico constrangida. E perto do Geraldo eu não tenho, mas perto do meu pai eu tenho. Uma vez eu fui confessar algo para ele que eu fiz na minha adolescência. E ele ficou me olhando com a cara. Eu, pai, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Minha filha, eu nunca imaginei isso de você. Eu, ai, Jesus, decepcionei meu pai. Não é? Você procura as palavras. Você vai com muito cuidado. E olha que eu fui falar isso para o meu pai, acho que tem uns 2 anos. Eu já sou casada. Já tenho 3 filhos, genro. E mesmo assim, quando eu fui contar para o meu pai algo lá atrás, que nem, sabe? Eu já estava toda constrangida. Agora imagina nós diante de Deus, irmãos. Será que nós falaríamos? Obrigada. Estou me arrumando ali, né? Falaríamos? Ou teríamos as atitudes que nós temos, achando que Deus não está presente? Sendo que a palavra dele, irmão, diz, fala para o irmão aí do lado, fala, irmão, se você não sabe, você é templo do Espírito Santo. Ele está governando você? Você está deixando ele governar você? Será que nós estamos permitindo, irmão? O irmão te respondeu? Foi corajoso ou não? Olha só o que diz a palavra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Nisto o quê? Aí Paulo vai dizer. Paulo fala, olha, eu ainda não alcancei a plenitude na minha vida, não. Eu não alcancei ainda tudo que eu preciso alcançar. Mas eu me esforço. Eu coloco todo o meu esforço
para viver isso daqui. Aí ele vai dizer o que é. Ele vai dizer: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Eu quero mudar essa versão bem aqui, que está aqui. Ara. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se porventura você pensa de outro jeito, ele está dizendo, também Deus vai trazer essa luz para esclarecer sobre você. O que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está falando, olha, se você não esquecer do passado, das situações lá atrás, que você não consegue resolver mais, porque já diz, é passado. Se é passado, quer dizer que já passou. Ou alguém aqui consegue voltar no passado, gente? Misericórdia, né? Alguém aqui tem algum carro, alguma coisa que você entra dentro e volta e vai para todos os tempos? Tem. Nós não podemos voltar no passado para resolver algo. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, esquecendo do que para trás ficou. E muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo hoje é ligado em algo lá atrás. E eu não busco me renovar, eu não busco renovar a minha mente. Eu não busco mergulhar na palavra para eu ouvir o que Deus está dizendo sobre mim hoje. Para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim agora. Olha o que Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. Eu quero alcançar o prêmio daquilo que é meu por direito. Sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos que chegar nesse lugar. Porque muitas vezes, assim como Terá vai parar no meio do caminho, não vai alcançar. E quem vai precisar percorrer o processo é os filhos. Muitas das vezes a gente confia, né, naquela música e a gente ouve dizendo, quem tem promessa não morre. Ô, irmão, o cemitério está cheio de gente lá com promessa de Deus e que não viveu. Que Deus falou para ele, você vai viver isso, você vai viver aquilo, você vai viver aquilo outro. Ai, olha lá, Deus deu tantas promessas para ele, mas ele morreu. É claro. Às vezes está como Terá. No meio do caminho, foi parado por causa da dor. Foi parado por causa da espera, por causa dos traumas, por causa dos sonhos do passado. Muitas das vezes porque você olhava para o passado e falava, olha quem eu era e não sou mais. Ou muitas das vezes você olha para o passado e fala, nossa, olha como me feriram. Olha o que fizeram comigo. Olha, Deus, o Senhor tirou meu filho, meu pai, minha mãe. E para no momento de dor. E por conta disso, não consegue viver. Irmãos, eu estou falando de promessas de Deus, eu não estou falando de você viver algo ministerial. Não. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Sabe, e a palavra diz que essa palavra do original roubar, e eu acabei não lendo novamente, mas ela vem do psicomaníaco. Ela vem do original dessa palavra. Aquelas pessoas que têm prazer em fazer o mal. Prazer em ver a maldade, em fazer a maldade no outro e ver o outro sofrer. Sabe, e a palavra diz que todas as vezes, e aí a gente como cristão, às vezes a gente está lutando. Mas eu não deixo o diabo me matar, nem me roubar, nem me destruir.
Só que sabe aquilo que nós precisamos prestar muita atenção? E Deus trouxe esses dias para mim essa revelação em uns momentos muito difíceis, eu comigo mesma. E ele disse assim para mim, Eliana, todas as vezes, quando o diabo ele não consegue roubar as promessas, algo que eu entrego, ele vai fazer com que você venha se cansar. E você mesmo auto se sabota e você entrega as promessas. Porque você está cansado, sobrecarregado. E aí na sua mente você só pensa assim, eu vou desistir de tudo, eu estou cansado de tudo, não aguento mais de nada. Todas as vezes, quando Deus libera uma palavra sobre você, o diabo vai fazer de tudo para roubar o que ele te disse. E quando ele não consegue roubar de você, ele vai fazer você se cansar, se desanimar, para que você mesmo entregue. Sabe, todas as vezes quando há alguma situação que muitas das vezes é para você celebrar, porque você avançou um nível, porque você cresceu em algo. E aí, quando a fé começa a vir algumas situações de pressão. E não sei se você já entendeu isso, mas os momentos que nós mais temos que colocar vigia na nossa vida é quando as coisas estão dando certo. Não é quando está dando errado, não. Quando está tudo dando certo, que você tem que celebrar vitórias, situações, coloque vigia. Pastora, a senhora tirou isso da onde? A Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado e o próprio Deus fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Ele recebe uma afirmação do alto de quem ele era. Ele é reconhecido como o Messias, o Salvador. E a Bíblia diz que o que acontece com ele? Ele é levado pelo Espírito para ser tentado por quem? Pelo diabo. Todas as vezes, quando nós estamos em um momento de celebrar, uau, olha que conquista espiritual, olha que conquista na minha saúde, olha que conquista na minha... Coloque vigias, coloque guardas. Porque muitas das vezes, quando nós estamos celebrando, a gente fica distraído. A gente se distrai. Mas a palavra diz que nós não podemos nos distrair. Porque as situações, elas vão vir. Por quê? Porque a celebração que você está vivendo hoje é fruto daquilo que você já gerou lá atrás. Sabe disso? Às vezes a gente acha que aquilo que eu estou vivendo hoje é uma resposta de hoje, mas não. É um fruto daquilo que você plantou, de sementes que foram plantadas lá atrás e que você está colhendo agora. E todas as vezes quando você vai colher, os inimigos vêm. Cheio de midianitas, ó. Que vem para roubar a celebração. O fruto daquilo que você plantou. Por que você acha que Gideão estava malhando trigo no lagar? Justamente porque os inimigos sabiam que era ali o tempo. Então ele estava no lagar, porque não era o tempo ali de estar no lagar, era tempo de malhar trigo. Mas Gideão estava lá escondido. Por quê? Porque os inimigos iam lá para roubar. E a gente vê na Bíblia, irmãos, várias situações onde os midianitas iam roubar a celebração do povo. A Bíblia conta, ia lá, abria poços, entulhava poços, abria poços, entulhava poços. Sabe quantas e quantas vezes nós lemos na palavra o quanto que o inimigo quer vir para nos frustrar? E aí a gente fala assim, logo agora que eu comecei um jejum tão forte, que eu estou tão forte, que eu estou buscando Deus mesmo. É claro. Quando você se levanta, irmãos, o inferno também se levanta. O diabo não está nem aí para quem está caído, para quem está sem mexer com o inferno. O diabo ele vai se levantar para quem mexeu com ele. Se nós estamos mexendo no mundo espiritual, ele vai também. Ele se levanta. Para quê? Para tentar nos diminuir.
para tentar, e aí ele vem naquelas situações lá do passado, não resolvidas. Aquelas situações que fere, que machuca. Aquelas situações que vai lá dentro da nossa alma. Porque nós não paramos. E aí nós não encerramos os ciclos na nossa vida para nós vivermos aquilo que é novo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sabe, queridos, como nós precisamos encerrar os ciclos para nós vivermos. Fala aí para o seu irmão do seu lado, fala, meu irmão, não permita que o passado defina a sua vida. Fala para ele, para o outro lado, fala, meu irmão, você não é o seu passado. A gente precisa aprender a deixar para trás, irmão. Sabe? Às vezes a gente deixa a culpa, a cobrança, sabe? Ou até mesmo a gente não se move, fica ali paralisado, não avança. Acomodado, não permite. Assim como Paulo está dizendo, não deixe com que o passado segure você. Deixa ele lá para trás. Coloca o teu foco todo, irmão, no prêmio da tua vocação. Qual que é o teu prêmio? Quem sabe aqui fala bem alto. Qual é o teu prêmio? A coroa da vida. A Bíblia diz em Apocalipse, ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Se você vencer essa corrida que você está nela, a palavra diz ao vencedor, eu vou dar a coroa da vida. Isaías 43:18 traz para a gente esse versículo-chave de um processo de transformação muito grande. Porque ele diz, olha, eu já estou fazendo algo novo para você. Eu já estou. Eu já estou trazendo algo novo. Mas, para que você possa perceber isso, você precisa esquecer as coisas do passado. Senão você não vai perceber o novo que Deus está fazendo. Porque muitas das vezes, irmãos, dentro da nossa casa, Deus já salvou você, já salvou seu marido, já salvou seus filhos, mas você ainda está olhando para dentro da sua casa com o mesmo olhar antigo, com a mesma visão. Às vezes Deus já fez algo novo em você, mas você se olha, você ainda não se vê digno de nada. Você não se vê digno de que você possa viver. A palavra diz que Ele está abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. É isso que a palavra fala. Algo que só pode ser percebido se nós estivermos dispostos a romper com o passado e olhar para o futuro. Às vezes aquilo que foi dito a você lá atrás,